Olá pessoal, daqui é o José Soares, tudo bem? Hoje daremos sequência na nossa série de vídeos sobre matemática básica. Esta é a última aula sobre frações. E no vídeo de hoje falaremos sobre as propriedades fracionárias, dando continuidade na aula anterior. E se você ainda não assistiu o vídeo anterior, clique no cartãozinho que está aparecendo na tela do seu computador para você ficar por dentro de tudo. E agora, pessoal, sem mais delongas, vem comigo aqui que a aula vai começar. Hoje vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum, o conhecido MMC. Temos na definição que o mínimo múltiplo comum de dois números ou mais inteiros é o menor inteiro positivo que é múltiplo simultaneamente desses números. Bom, sejam os números 2 e 3. Para se encontrar os múltiplos desses números, basta usar a tabuada dos 2 e depois do 3. Beleza? Então, temos aqui no exemplo, temos os múltiplos de 2 e temos aqui embaixo os múltiplos de 3. Esses múltiplos de 3, de 2 no caso, a gente achou da seguinte maneira. Fizemos 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12 e 2 vezes 7, 14 e por aí em diante. E temos aqui também o 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18 e 3 vezes 7, 21. Nós queremos achar o MMC entre 2 e 3. E na definição diz que o comum de dois números ou mais inteiros é o menor inteiro positivo. Então, a gente tem que olhar aqui nos múltiplos de 2 e nos múltiplos de 3, qual é o menor número em que é comum nos múltiplos de 2 e de 3. No caso, é o 6. Isso mesmo, pessoal. Então, verificando o menor múltiplo comum é o 6. Existe uma regra prática para a extração do MMC entre dois ou mais números. Vem comigo aqui que eu mostrarei na prática como extrair o MMC utilizando essa regra que facilita bastante. Vem comigo aqui. Pessoal, agora vamos estar aqui fazendo a extração do MMC utilizando a regrinha que eu mencionei, tá bom? Bom, para fazer essa extração, como por exemplo aqui, queremos saber qual é o MMC entre 3 e 2. Daí, normalmente, a gente começa por dividir por 2. Então, vamos colocar aqui. Vamos começar por 2. Coloca aqui o 2. 3 dividindo por 2 é possível? É possível, só que dá número quebrado. Então, nesse caso, a gente não divide. Só podemos dar sequência quando der um número inteiro. Beleza? Então, 3 por 2 não é possível, então o que a gente faz? Mantém o 3. O 2 dividindo por 2 é possível, vai dar o resultado de 1. Beleza? Aí sobrou o 3. Qual que é o número dividindo por 3 que dá 1? Vai ser o próprio 3. Então aqui vamos ter o resto de 1. Beleza? Feito isso, pessoal, quando no final tiver igual aqui, ó, 1, o que a gente faz? A gente simplesmente multiplica os números que tiverem aqui no lado direito, beleza? Então, aqui embaixo vamos fazer 3 vezes 2.
o resultado vai ser igual a 6. Simplesmente assim. Esse 6 é o resultado do MMC entre 3 e 2. Beleza? Ficou claro? Vem comigo aqui para outro exemplo. No caso, aqui temos 3 números. Pode ter 3 ou 4, 5 números, entendeu? Não importa. Que utilizando esse método é possível a gente conseguir fazer essa extração. Tá bom? Vamos fazer do mesmo jeito, pessoal. O que a gente vai fazer? Vamos dividir primeiramente por 2. Vamos colocar o 2 aqui, ó. 2 dividindo por 6, ou melhor, 6 dividindo por 2, vamos ter o resultado de 3. 8 por 2, vamos ter o resultado de 4. E o 24 por 2, vamos ter o resultado de 12. Beleza? Daí, é possível ainda dividir por 2, tem números que dá para dividir por 2, então a gente mantém o 2. Vamos repetir aqui, ó, dividindo por 2. 3 dá para dividir por 2? Não dá. Vamos repetir aqui o 3. 4 por 2 vai dar 2. 12 por 2 vai dar 6. Beleza? Tem ainda números divisíveis por 2? Se tiver, daí você continua dividindo por 2. Nesse caso tem o 2 e o 6. Então vamos repetir aqui. O 2. 3 por 2 dá? Não é possível. Então a gente repete. 2 por 2 é possível, vai dar o resultado de 1. E o 6 por 2 vai dar o resultado de 3. Beleza? Ainda tem números divisíveis por 2? Não. Então, daí a gente vai para 3. Vamos pegar 3 por 3. Vai dar o resultado de 1. Daí esse 1 já está resolvido. E o 3 por 3 vai ter o resultado de 1. Simplesmente assim. Daí, qual é o segundo passo a fazer? A gente passa um traço aqui. E vamos multiplicar esses números aqui à direita, beleza? Fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Beleza? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Simplesmente assim, pessoal. 24 é o MMC entre 6, 8 e o 24. Beleza? Ficou claro? Agora, pessoal, vamos falar sobre as propriedades que envolvem o MMC. Temos aqui 3 propriedades que envolvem o MMC. Na primeira propriedade diz o seguinte: o mínimo múltiplo comum entre 2 ou mais números primos será sempre o produto entre eles. Diga-se de passagem aqui que números primos são números que têm apenas 2 divisores. São números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Temos aqui no exemplo, pedindo para achar o MMC entre 5 e 7. Como os 5 e 7 são números primos, são divisíveis apenas por 1. 5 dividindo por 1 vai dar 5. E 5 dividindo por 5 vai dar 1. E o 7, a mesma coisa, que é divisível apenas por 1 e por 7. Então, sempre que tivermos diante de números primos, a gente faz o que para achar o MMC? Faz o produto entre eles, que no caso é o que? A multiplicação entre esses dois números. Vamos fazer 5 vezes 7, que vai dar igual a 35. Simplesmente assim. Beleza? Pessoal, fiquem tranquilos que eu resolverei uma série de exercícios envolvendo estas propriedades, a fim de facilitar a compreensão de todos. Na segunda propriedade, diz o seguinte: entre 2 ou mais números, se o maior deles é múltiplo dos outros, então esse maior número é o MMC. Temos aqui no exemplo pedindo para achar o MMC entre 6, 8 e 24. Sabemos que o 6 é múltiplo
do 24, o 8 também é múltiplo de 24. Como é que podemos também saber isso? É só fazer o seguinte, pegar o 24, no caso, ou seja, o número maior, e dividir pelos outros. Se der um resultado de um número inteiro, então quer dizer que ele é o quê? É múltiplo deste número. Vamos fazer aqui para a gente perceber isso? Se a gente pegar o 24, dividir por 6, teremos o resultado de quanto? De 4. Se a gente pegar o 24, que é o maior, e dividir por 8, teremos o resultado de quanto? De 3. Então, ou seja, sempre que a gente tiver entre dois ou mais números, se o maior deles é múltiplo dos outros, então esse maior número é o MMC. Nesse caso, o MMC entre eles é o qual? É o 24. Ficou claro, pessoal? Vamos à terceira propriedade. Se os números forem multiplicados ou divididos por uma constante k, então o MMC entre esses números também será multiplicado ou dividido pela constante k. Beleza? Agora vamos falar sobre as regras matemáticas. Pessoal, prestem bastante atenção, porque essas regras matemáticas são macetes que nos ajudam muito em vestibulares, em provas do Enem, porque eles facilitam a resolução de exercício, batendo apenas o olho. Vem comigo aqui para a gente entender melhor. Bom, temos a primeira regra. Soma, que no caso é adição, ou subtração de frações com denominadores iguais, o que a gente faz? Devemos manter o denominador e somar os numeradores. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a composição de uma fração envolvendo numeradores e denominadores, eu recomendo que você assista a aula 1 sobre frações. E para assistir é muito simples, basta clicar no cartão que está aparecendo na tela do seu computador. Assiste a aula e depois você volta nesta aula para você ficar por dentro de tudo. Beleza? Vamos à segunda regra. Soma, que no caso adição, ou subtração de frações com denominadores diferentes, o que a gente faz? É neste tipo de caso que a gente aplica o quê? O famosaço MMC. Beleza? Só em soma ou subtrações de fração com denominadores diferentes. Beleza? Vamos à terceira propriedade, que no caso é o que? Multiplicação de frações. Quando a gente tiver multiplicação de fração, o que a gente faz, na verdade? A gente faz o seguinte. A gente deve multiplicar o numerador com o numerador e multiplicar o denominador com o denominador. Simplesmente assim. Beleza? Eu resolverei uma série de exercícios envolvendo essas regras para vocês terem a compreensão dela na prática. Beleza? Agora, atenção, não existe divisão de frações diretamente. Como assim, José? Bom, vejamos aqui. Divisão de frações. O que a gente faz quando tivermos divisão de frações? O objetivo, galera, de forma grossa, é transformar essa divisão de frações em multiplicação de fração. Mas para transformar isso tem uma regra. Qual que é a regra? A gente deve manter a primeira fração, devemos mudar o sinal de divisão para quê? Para multiplicação e fazer o quê? E inverter a segunda fração. Beleza? Ficou claro? É simples demais. Pessoal, chegamos então ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido bastante proveitosa nos seus estudos. Desejo uma excelente caminhada e nós nos encontraremos aí nos próximos vídeos.
Um abraço e até o próximo vídeo.